O chuveiro aqui de casa resolveu explodir. Tentei fazer de tudo, mas ele decidiu que a nossa relação tinha acabado. E isso me ensinou tanta coisa. Eu vou te contar tudo nesse vídeo e eu acho impossível que até o final dele tu não perceba que a gente não tá falando só de chuveiro. Bem-vindos a mais uma conversa aqui desse canal e hoje eu queria conversar contigo sobre o quanto que algumas coisas do nosso cotidiano podem nos ensinar demais sobre vários aspectos da nossa vida e a gente nem percebe. Mas primeiro eu tenho que te contar toda a história, tá? Realmente o chuveiro da minha casa explodiu, né? Mesmo eu tentando consertá-lo algumas vezes. Para começo de conversa, ele já era um chuveiro bem antigo. Para ter uma noção, eu tô nessa casa que eu moro aqui, esse apartamento, há uns 7 meses, né? E essa aqui é a terceira casa que eu moro sozinho. E ele tá comigo desde a primeira casa. Foi o primeiro chuveiro que eu troquei, assim, né? Na casa em 2020, 21, alguma coisa assim, sabe? E ele já tava me apresentando vários problemas. Sabe quando tem aquele pinguinho chato, gelado, que fica nas costas? Pois é, ele tinha. Aí começou a sair água só por alguns dos furinhos e pelo outro não. E eu tava deixando, né? Afinal de contas ainda tava ali, tava funcionando, tava dando pra tomar banho. Aí começou a rachar bem no meio, assim, sabe? Então ficava saindo água de um lado, tinha uma rachadura do outro lado não saía. Aí eu pensei o quê? Vou abrir isso daqui, porque se eu limpar ali, vai melhorar, né? Mas o chuveiro, ó, já dando sinais que a nossa relação tinha chegado ao fim, que tava na hora dele ir para um outro plano, que ele tava se despedindo, mas eu insistindo, não vou gastar com outro chuveiro, vou deixar aí e tudo mais. Pois bem, abri o negócio todo, limpei ali direitinho, e eu não queria gastar com outro chuveiro, na verdade, mas ainda a gente vai chegar nesse ponto. Arrumei tudo certinho, arrumei a água e tal, liguei. Quando eu liguei o chuveiro, que eu já tinha enchido de água, né, que é importante, cara, ele simplesmente explodiu, assim, tipo, deu aquele negócio que a gente já imagina quando estraga um chuveiro. E aí, no momento, eu fiquei assim, tipo, puta. Mas o meu eu do passado, ele teria reclamado bastante, ele teria ficado chateado, né, afinal de contas, não queria gastar com aquilo. Porém, o que você quer, Theo? Olha o meu filho, ele quer aparecer, gente. Olha o Theo aqui. Hoje eu fiz esse cordãozinho aqui pra ele, ó. Ele adorou. Fala oi! Fala oi, fala oi, fala oi! Deixa agora, senão ele toma conta. Aqui, já me encheu de pelo. Voltando. Tem várias coisas que eu pensei na hora que o meu eu do passado teria feito e na verdade eu não fiz, sabe? Quando eu vi que aquele chuveiro tinha estragado, na hora, assim, ó, na hora, eu pensei, cara, isso é uma lição do universo pra mim. Por quê? Eu não queria gastar com outro chuveiro, o chuveiro já tava estragado há um bom tempo, tomar banho com ele não tava sendo uma experiência legal, e a gente sabe o quanto que um banho quente depois de um dia cansativo de trabalho é importante, né, gente? Então, assim, não tava aquela Coca-Cola toda, fazia muito tempo, eu tava empurrando com a barriga, né? Aquelas coisinhas que são simples de resolver, mas a gente, não quer gastar com isso agora e tudo mais, e acaba gastando com outras coisas que não são tão importantes. E aí, antes eu já tinha pesquisado uns valores, mas como não tinha mais opção, agora que o chuveiro estragou, no dia seguinte tive que ir ao mercado e pasmem, achei um chuveiro por R$60, instalei o chuveiro, tá perfeito. E aí agora sim, eu voltei a tomar o meu banho de uma maneira super maravilhosa, porque o chuveiro funciona perfeitamente, como há muito tempo eu não tomava na minha própria casa, porque eu tava empurrando. Sabe aquela coisa de tu ter o dinheiro suficiente pra isso, e aí o teu chinelo estraga, tu prefere pôr um prego, e aí o que tu vai dizendo pra tua mente? Que tá tudo bem tu ficar com uma coisa que não tá funcionando, porque tá tudo bem tu ficar vivendo aquela experiência, né, e ficando com essa sensação, tá tudo bem, né, tu ficar com uma coisa que já nem tá te fazendo tão bem. E eu fiquei assim pensando, cara, eu já devia ter resolvido isso, eu não fiquei nem mais pobre nem mais rico, eu tinha grana pra resolver,
essa questão do chuveiro há muito tempo, mas eu preferi ficar remendando, arrumando, trocando resistência, fazendo gambiarras para o chuveiro funcionar. E na hora eu pensei, mano, eu tive que esperar o negócio explodir para não ter mais jeito, tomar uma atitude lá no mercado e trocar o chuveiro, e agora estar com uma coisa funcionando perfeitamente como eu já podia estar há muito tempo. Há muito tempo eu podia estar com esse chuveiro bom, né, e poder tomar o banho que eu gosto de tomar. E isso eu fiquei pensando, cara, quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente vê que a coisa já tá ruim, a gente vê que os sinais estão ali, a gente empurra com a barriga coisas que já não estão boas na nossa vida, coisas que já estão desconfortáveis, mas a gente fica preso naquele desconfortável conhecido, sabe? Se for uma coisa que tu tem que gastar, tu fica, não quero gastar com isso, e aí deixa, fica tomando banhos ruins, né? Fica até correndo o risco de acontecer uma coisa contigo durante o uso dessa coisa, e aí tu fica esperando não ter mais jeito. Eu, no caso, esperei o chuveiro explodir para trocar o chuveiro, e olha que eu tô falando com vocês aqui nesse canal sobre expansão de consciência, e olha quantas lições eu tirei dessa coisa corriqueira, né? Tipo, John, mas tu não tá expandindo a consciência? Pois é, pra tu ver que até a gente que tá nesse rolê de expandir a consciência, de melhorar, de se conectar com a essência divina que tem na gente também tá sendo testado a toda hora. E esse foi mais um teste pra mim, né? E eu passei, acredito eu, nesse teste porque eu entendi. Eu poderia não ter entendido nada com isso e continuar, e numa próxima, esperar esse também acontecer a mesma coisa, esperar esse explodir para trocar, quando já tava na hora de eu trocar há muito tempo, né? E esperar o pior acontecer. E quantos chuveiros a gente tem na nossa vida que a gente já podia ter trocado, a gente podia já ter visto chuveiros melhores, a gente podia já ter resolvido essa situação, mas a gente fica empurrando, porque a gente já sabe lidar com aquilo ali, né? Aqueles defeitinhos que a gente já sabe como é que funciona, aquele jeitinho que a gente vai dando, mesmo que já não esteja funcionando como a gente quer, né? E isso vai se alastrando, até que não tenha mais jeito, até que a própria vida te obrigue, né? E te faça tomar vergonha nessa cara e trocar esse troço de uma vez, né? E a gente tem tanto isso na vida, eu fiquei pensando, cara, quantas coisas eu fiz assim, será? Quantas coisas será que eu esperei não ter mais jeito pra trocar? Quantas coisas, quantas situações, quantas relações? Eu comecei a pensar em tudo, sabe? O quanto que a gente tá vendo os sinais na nossa cara que aquela coisa já não tá boa, que aquela coisa já não tá funcionando direito, e tu tá enxergando que não tá funcionando direito, tu fica fechando teus olhos, na verdade, mentindo pra ti mesmo, só pra ir empurrando mais pra frente e resolver, amanhã eu resolvo, não resolve nunca, e aí explode, e só aí que tu toma uma atitude, sabe? E aí tu já parou pra pensar em quantos chuveiros tu tá deixando pra resolver depois na tua vida? Quantas gambiarras tu tá fazendo nesses chuveiros e não tá tomando aquele banho tão relaxante, quentinho que tu tanto merece? Quanto tempo tu já tá com aquele pinguinho gelado nas costas que tu ignora, sabendo que ele tá ali pingando nas tuas costas e te incomodando toda vez que tu vai tomar banho, né? Mas tu vai deixando, no outro dia tu vai se acostumando e vai dizendo pra tua mente que aquilo ali é normal, e quanto mais tu fala pra tua mente, quanto mais tu te trata desse jeito, mais tu vai educando a vida, né, sobre o que tu merece ou não. E será que tu já não merecia um chuveiro melhor há muito tempo? Será que tu não merecia um banho melhor há muito tempo? Será que já não merecia ter uma experiência melhor há muito tempo? E se tu não reparou, a gente não tá mais falando de chuveiro. Faz tempo. Pois é. Então, eu espero que essa experiência que eu passei e que eu tô contando pra ti te faça pensar sobre os teus chuveiros, né, da vida. E se tu já não tá precisando fazer que nem eu, trocar o chuveiro há muito tempo, só que tu tá esperando acontecer o pior, que é o chuveiro explodir, e aí não tem mais jeito, e tu tem que trocar,
mas tu já sabia que tinha que fazer isso há muito tempo. E tu ficou empurrando, deixando pra depois, dando aquele jeitinho, colocando um band-aid, fazendo um remendo, sabendo que aquele chuveiro já não ia funcionar como antes, que ele já tinha dado o que tinha que dar, que ele já tava dando sinais, ó, há muito tempo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, esse vídeo curtinho, a se dar conta de algumas coisas que a gente tem que parar de ficar adiando, sabe? E botar na nossa cabeça que a gente merece coisas melhores. E que muitas dessas coisas não tem a ver com dinheiro, por exemplo, tem a ver com comportamento. Eu, por exemplo, não fiquei mais pobre nem mais rico de investir num chuveiro novo. Assim como a gente às vezes fica preso em relações que já não tão boas há muito tempo e não resolve, fica com aqueles nós na garganta, louco pra falar uma coisa e não fala, fica com aqueles probleminhas, né, que tu sabe muito bem o que tu tem que fazer pra resolver, mas tu vai deixando pra amanhã, aquilo continua te incomodando, fica com aquele chinelo remendado, tendo dinheiro pra poder comprar outro chinelo, mas vai esperando, até que ele rebente de vez na rua e tu não tem o que fazer, além de andar descalço e procurar uma loja nova, comprar um chinelo novo, e aí ver quanto tempo tu já deveria ter comprado um chinelo novo, e ficou com o chinelo remendado quando tu nem precisava estar com o chinelo remendado. Tu não precisava estar com o chuveiro ruim. Sacou? Sacou? Se esse vídeo te ajudou, pelo menos um pouquinho, eu espero que tenha ajudado e que tenha entendido que essa conversa não era sobre chuveiro. Deixa teu like aqui e me conta se tu já passou por uma coisa parecida com isso. Me conta se tu tá com algum chuveiro na tua vida que tu já sabe que tá por aqui, que tu já sabe que só sai aqueles pinguinhos de nada, teu banho tá péssimo. E a partir de hoje tu vai fazer um combinado comigo. Vamos combinar? Toca aqui. A partir de hoje, nada de ficar esperando a vida te obrigar a tomar uma atitude. Porque senão tu pode ficar um dia inteiro tomando banho frio. E tu podia ter evitado isso. Sacou? Muito obrigado por ter assistido até aqui, é sempre um prazer conversar contigo. Esse canal aqui é pra gente expandir nossa consciência e melhorar juntos. E eu espero que tu saia desse vídeo com todos esses recados que eu tentei te passar e mude, pra que tu não tenha que passar por situações que tu não precisava só pra estar empurrando com a barriga coisas que tu já poderia ter resolvido e tu sabe que tu poderia ter resolvido. Bom, eu sou o John, esse aqui é o nosso canal para expansão de consciência, pra gente melhorar, pra gente conversar junto. Foi muito bom conversar contigo hoje. Um beijo e até o próximo.